Good morning, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Bom, hoje nós vamos assistir a nossa aula do capítulo 19, da página 405. Essa primeira parte nós fizemos na aula passada, que fala sobre as narrativas, né? Esse capítulo ele vai falar sobre narrativas, sobre textos, né? E vai explicar algumas partes dessa narração. Então, por exemplo, a primeira parte nós vimos, né, o que era uma narrativa, né, que é uma descrição, não é verdade? Mais vivida, né? Ou seja, mais vivida pelos autores, pelos leitores. Quando a gente lê, a gente realmente viaja nessas histórias, né? Então, nós falamos sobre novelas, nós falamos sobre narrativa poética, né? Alguns contos. Então, isso tudo já foi falado. Então, vamos agora na parte 2. A parte 2 vai falar sobre figuras de linguagem, ok? Então, ele fala que a figura de linguagem, né? Figures of speech are used in different literary genres and they create vivid historical effect. In narrativa, they can make the story event more interessante. Ou seja, o que são essas figuras de linguagem? Geralmente elas são usadas, né, em diferentes gêneros textuais, né? E criam um efeito assim bem retórico, né, bem vivido pelos autores e pelos leitores, né? Então, por exemplo, a metáfora, né? A metáfora, ela faz parte em alguns momentos, né, de algumas histórias, de algumas narrações, né? Ela é uma figura de linguagem, ok? E geralmente a metáfora é uma história mais abstrata. E, por exemplo, né, quando você fala, por exemplo, eu gostaria de pegar a lua, né? Gostaria de pegar a lua para dar para você. Então, isso aí é uma metáfora, porque ninguém tem como pegar um pedaço da lua ou a lua inteira, ok? E nós temos aqui algumas outras, como a vida é uma montanha russa, né? Como assim a vida é uma montanha russa? Verdade? E nós temos aqui também outra linguagem que vai falar sobre comparação, né? Smiles, é chamado no inglês de comparação, né? E qual é a função dessa comparação? A comparação, ela compara uma coisa com a outra, né? E ela é usada para tornar mais assim como é que eu vou falar? Para comparar objetos, comparar vidas, comparar algumas partes dentro de algumas histórias, né? E ela tem um exemplo aí que o autor deu como: esta sala está tão fria como um gelo. Então, esta sala ele se compara dentro de uma narrativa, né? Ela está tão gelada como um gelo. Ele está fazendo uma comparação. Nós temos depois uma personificação, ok? O que é essa personificação? Ela é usada, né, para personificar um animal ou um objeto para representar ou simbolizar uma qualidade ou um conceito, ok? Então, por exemplo, quando ele diz assim, ó, a câmara ama, é uma linguagem que reproduz imagens na mente das pessoas, né? Porque é uma personificação, uma imagem que está reproduzida quando a gente fala a câmara ama. É no sentido assim, o que ele deu a entender? Que sempre a pessoa está com a câmera, como nós estamos agora trabalhando dentro dessas reproduções, dentro dessas filmagens, né? Então, uma maneira de personificar, ok? Então, a câmera a ama.
Deixa eu ver outra aqui. Tem a hipérbole, ok? A hipérbole, nós já sabemos, né, como na língua portuguesa, são umas declarações exageradas, né? Quando a gente fala em exagero, lembra muito essa figura de linguagem de hipérbole, que os autores também usam muito, ok? Por exemplo, quando ele diz assim, estava tão frio que vi ursos polares vestindo jaquetas. Nunca a gente vai ver ursos polares vestindo jaquetas, né, gente? Então é um exagero, uma maneira de falar. 1000 beijos para você. A gente não tem condições de dar 1000 beijos, né? De uma maneira exagerada, ok? E temos por último aqui a aliteração, ok? Que são palavras com a mesma letra ou som no início intimamente ligadas, né? Por exemplo, ele vende conchas à beira-mar, ok? Então, isso tudo que eu estou falando, eu estou explicando o que está no livro. Depois nós temos o item 3, que são enredos, tá? O que são esses enredos, né? O que é um enredo na realidade? O enredo, ele vem no desenrolar da história do autor. Então, ele escreve uma história significativa, né? E dentro dessa história tem algumas divisões, como na língua portuguesa. Então, por exemplo, exposition, né? The beginning of a story, ou seja, quando nós iniciamos a história, a exposição de como é que vai contar a história, o início, o meio, o fim, ok? Depois nós temos Reason Action, que quer dizer Introduction of the Problem ou Conflict, ou seja, é uma ação ascendente, uma introdução do problema ou de conflito, ok? Depois nós temos o clímax, que todos já conhecem, é uma palavra também única na língua inglesa, the most exciting point, ou seja, o ponto mais emocionante da história. E depois nós temos o falling action, que é o raw event resulting of the conflict, ou seja, uma ação descendente, como o evento chega a uma resolução do conflito, ok? Essa ação descendente. Como é que eu vou resolver aquela situação que está no conflito, no meio da confusão, no meio daquele conflito ali? Como é que o autor vai resolver? Que solução ele vai dar para aquele conflito? E resolution, ou seja, the end, que já é o fim, né? A resolução, como acaba a história, como é que foi procedida essa história, como ela terminou, né? Qual foi a solução daquilo tudo? É o final da história. Depois nós temos o item 4, que é o narrador, né? Que conta a história que é vivida, né, por várias situações diferentes, ok? Por pontos diferentes. Então, nós temos o narrador na primeira pessoa, a first person, narrator tells the story from his or respective, the central characters relates the event that he or she experienced. Ele conta a história na primeira pessoa do singular, ok? Que nós sabemos que o narrador na primeira pessoa do singular, ele vai ser um narrador que participa da história, ok? Depois nós temos o narrador na terceira pessoa, third person narrator, ok? Is an observador of events, ou seja, o narrador observador ou o narrador onisciente, né? Que nós conhecemos também. O observador, ele sempre vai ficar observando os eventos, o que eles podem... eles têm assim, uma visão mais limitada, porque eles ficam só observando a história por fora, de longe, né? E nós temos um narrador onisciente também. Esse narrador onisciente, ele pode ver tudo dentro da história, ok? E nós temos também um narrador que raramente a gente vê isso nos textos literários. Geralmente a gente só conhece a primeira e a terceira pessoa do singular. A maioria das pessoas não conhece esse tipo de narrador. Geralmente dentro das histórias, né,
inglesas, histórias até brasileiras mesmo, nós também temos um narrador que não é muito comentado, são raros os autores que comentam sobre esse tipo de narrador, que é o narrador na segunda pessoa do singular, ok? Como ele vive, esse narrador na segunda pessoa do singular? Ele é raro na literatura, conforme eu já falei, e ele significa que ele é um narrador que torna um leitor ou um protagonista da história, tá? Então, esse é o narrador dentro da segunda pessoa do singular, e são raras vezes que você vê esse narrador sendo citado pelos autores, ok? Bom, então essa parte aí é a unidade 19, da página 406. Lá na página 406, nós vamos ter os exercícios, que tem gramaticais, né? Depois o pratique, e aí nós vamos já... É uma unidade pequena também, é só uma folha de exercício, somente a 406. E aí nós vamos nos ver lá na aula, tá bom? Beijinhos para vocês, até daqui a pouco.